É o seguinte, eu tinha começado aquela análise de qual é o verdadeiro problema com o movimento gaysista. Porque vocês ficam perdendo seu tempo fazendo discurso contra o homossexualismo, que é um negócio que existe desde a queda de Adão, porra. Hã? Alguém sabe se Caim era viado? Não sabe, mas se não era ele, já tinha algum. Tá certo? Então é uma coisa que é inútil você ficar combatendo, meu Deus do céu. Hã? Agora, o movimento gaysista apareceu ontem e ele pode ser eliminado. Pode-se quebrar as pernas desse movimento. Não pela defesa do homossexualismo, mas pela estratégia maligna que ele usa para isso. Então, eu tinha lido esse trabalho até um certo ponto. Né? Então, vou continuar aqui. A exibição pública de homossexualidade, que se reivindicava como uma liberdade e um direito, acaba sendo imposta como uma obrigação indeclinável, com todo o cortejo de penalidades sociais e judiciais pelas desobediências recalcitrantes. É a perseguição aos ex-gays e aos gays enrustidos. Quer dizer, não só você é obrigado, uma vez que você teve uma experiência gay, você é obrigado a continuar até o fim da sua vida, como você é obrigado a divulgar aquilo para todo mundo. E se não fizer isso, o movimento gay vai em cima de você. Como também é próprio das elites revolucionárias em geral, a liderança gaysista só é contra a exclusão e a discriminação quando não é ela quem seleciona os discriminados e maneja os mecanismos de exclusão. Mas esse direito, que se apresenta inicialmente sob a roupagem de um apelo humanitário destinado a tocar o coração da plateia, tem ainda outras implicações inescapáveis. Hegel ensinava que todo conceito abstrato, quando busca se encarnar na realidade do mundo histórico, se converte automaticamente no seu contrário. Muitos líderes do movimento gaysista, que têm boa formação marxista, sabem perfeitamente disso, mas também sabem que a plateia o ignora. Sabem que, aceitando ingenuamente o conceito pela sua mera formulação dominal, ela ficará perplexa e aturdida quando a liberdade se transmutar em tirania e, sem atinar com a inexorabilidade interna do processo, estará pronta para aceitar qualquer explicação, qualquer desconversa, que explique o ocorrido mediante algum desvio acidental, incapaz de macular a pureza originária das intenções. É assim em todos os movimentos revolucionários, o gaysismo não é exceção. Agora, eu tinha lido até esse pedacinho. Vejamos como funciona. Será que eu já tinha lido esse pedaço? Vejamos como funciona na dialética do mundo real o direito à ostentação pública da identidade homossexual, que é um dos itens fundamentais do programa gaysista. Desde logo, essa expressão deriva da doutrina dos gêneros, segundo a qual as identidades sociais do masculino e do feminino não correspondem necessariamente à distinção biológica dos dois sexos, mas são construções culturais. Dita assim, a coisa nada acrescenta ao senso comum. Qualquer pessoa, no pleno uso das suas faculdades mentais, é capaz de discernir condutas femininas em indivíduos do sexo masculino e vice-versa. Mas a isso a teoria acrescenta uma nuance peculiar. Gênero, social e sexo biológico não tem nada a ver um com o outro. Toda tentativa de associá-los é uma imposição cultural indevida, uma violência simbólica que atenta contra a liberdade individual. Se o sexo é uma fatalidade biológica, o gênero é de livre escolha. Cada um, independente do sexo em que nasceu, tem o direito de decidir se é homem, mulher, ambas as coisas ou alguma outra. Para todos os fins de direito, o gênero deve prevalecer, segundo essa doutrina, sobre o sexo. Se um sujeito decide que é mulher, tem o direito inalienável de ser aceito e tratado como tal, independente mesmo de submeter-se ou não à cirurgia de mudança de sexo. Se aquele que é legalmente mulher prefere conservar seus órgãos sexuais masculinos, ninguém tem por isso o direito de tratá-lo como homem, a não ser que ele o autorize. Veremos adiante outras consequências diretas e incontornáveis da aplicação dessa teoria. Por enquanto, o que interessa é salientar que a doutrina dos gêneros constitui a base teórica da noção de identidade homossexual. A crença corrente de que os homens são homens e mulheres são mulheres é apenas uma construção cultural. A identidade heterossexual. Em face dela, é legítimo erguer como alternativa outra construção cultural, a identidade gay ou identidade homossexual. Ninguém sabe se as inclinações homossexuais são uma herança genética, o resultado de influências culturais recebidas ou a simples manifestação de uma livre escolha. A liderança gay está consciente disso
Mas já faz tempo que a Bíblia do movimento gaysista After the Ball, de Marshall Kirk e Hunter Madsen, 1989, determinou que esse detalhe não tem a menor importância. Para todos os efeitos, a propaganda gaysista deve proclamar que o homossexualismo é uma fatalidade genética imutável, quer o seja, quer não. A imposição da narrativa predomina sobre a realidade. Esse mandamento está na raiz do combate aos ex-gays e enrustidos, bem como no da transfiguração já mencionada do direito e obrigação eterna. Mas ela fundamenta, sobretudo, a noção mesma de identidade homossexual. Em que consiste, substantivamente, o direito de expressar em público essa identidade? Já que se trata declaradamente do confronto entre duas construções sociais ou identidades, não se pode compreender uma sem a outra. Como se expressam, como se manifestam em público, como se tornam socialmente visíveis essas duas identidades, homo e hétero. A identidade hétero, como coincide com a forma anatômica de seus portadores, expressa-se por signos convencionais e uniformes, vestuário, distribuição de tarefas, regras de etiqueta, etc. Todos esses signos põem de manifesto exclusivamente a diferenciação anatômica dos dois sexos. Não vinculam nenhuma referência direta ao desejo sexual. Ao contrário, em praticamente todas as culturas conhecidas, a expressão direta do desejo é socialmente reprovada, ou só é aceita quando é encoberta sob densas camadas de camuflagem convencional, ritual ou romântica. De modo geral, não só o desejo sexual, mas toda referência a funções fisiológicas é evitada ou contornada. Existe uma infinidade de trabalhos de antropologia sobre isso. Como encobrir as funções fisiológicas sob uma camada de símbolos, de rituais, de convenções, etc. É essencial para o desenvolvimento da civilização. Os homossexuais não diferem dos héteros por nenhum traço anatômico. Nada os diferencia, exceto o tipo especial de desejo erótico que os move. O homossexual pode, por isso, passar despercebido e continuar ostentando a identidade correspondente ao sexo em que nasceu, a qual será aceita sem alterações, mesmo por quem saiba das suas preferências eróticas privadas. O homossexual masculino continua homem, a lésbica continua mulher. Dito de outro modo, ocupam os lugares que a anatomia lhes destinou no quadro da identidade heterossexual. A partir do momento, porém, em que o homossexualismo já não se entende somente como uma conduta, mas passa a ser uma identidade, a carapaça da identidade hétero tem de ser rompida e a homossexualidade tem de se manifestar como diferença visível. Bem, não há como fazer isso senão expressando publicamente o desejo sexual. Entende a diferença? Ou seja, de imediato, os homossexuais passam a desfrutar de um direito assegurado pelo Estado que nenhum heterossexual jamais teve, que é o direito de ficar expressando, direto ou indiretamente, o seu desejo sexual em público o tempo todo. Mais ainda, não há nenhum modo de restringir esse direito a certos lugares e ambientes em especial, porque a identidade gay é permanente e ninguém poderá ser obrigado a despir-se dela em igrejas, associações religiosas, lojas maçônicas, escolas, quartéis, repartições públicas, empresas ou em parte alguma. Ou seja, o direito de expressar publicamente a identidade homossexual é o direito de expressar desejo sexual em qualquer lugar, a qualquer momento, seja igreja, sinagoga, quartel, loja maçônica, o diabo. É um direito que nunca ninguém teve. Esteja onde estiver, o homossexual estará autorizado a expressar sua identidade, mostrando-se sexualmente excitado, atual ou virtualmente, perante quem quer que lhe pareça atraente. Não há outra maneira de mostrar que é homossexual. Como é que você vai saber se o sujeito é homossexual? Está escondido. Ele diz, mas eu não quero ficar enrustido, quero exibir, quero mostrar a minha identidade. E a única, como não tem identidade anatômica diferente, só tem um jeito de mostrar, mostrando a diferença de desejo. Por mais discreto que tente ser, a erotização da sua conduta será um traço permanente da sua presença, porque é ela e nada mais que o distingue como homossexual e é ela que expressa visivelmente a sua identidade gay. Vocês entenderam as consequências disto? Bom, das duas, uma. Ou tem uma classe especial, ou seja, só estes são autorizados a expressar desejo em público e os outros não, tem que continuar discreto. Ou então, vai ter que democratizar a expressão do desejo. Então isso significa que todas as regras de pudor que vigoram
igrejas, hospitais, escolas, serão todas derrubadas. Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Pois é, mas os estrategistas gays tinham pensado já 40 anos atrás. E é isso que querem. E porque isso dará a esta comunidade um poder extraordinário. Eles se tornam os controladores da moral da sociedade inteira, automaticamente. Nessas condições, será impossível fugir ao seguinte dilema. O direito à exibição pública do desejo será reservado exclusivamente aos homossexuais ou será estendido a toda a sociedade? Sim, porque nas condições usuais da convivência humana, pessoas heterossexuais não têm atualmente direito nenhum a esse tipo de exibição, exceto em ambientes especificamente designados para isso, como bares, boates, festas, bailes de carnaval, etc. O heterossexual que não seja capaz de resfriar a expressão visível do desejo no trabalho, ou numa igreja, ou numa casa de família, será no mínimo exposto à reprovação social ostensiva. Mas poderá até mesmo sofrer demissão do emprego ou penalidades legais. Mas o homossexual não, porque é o direito de expressar a sua identidade gay. Vocês perceberam que de repente um grupinho desse tamanho se torna o dominador absoluto de toda a moral, o controlador de toda a moral social? O direito à conduta pública erotizada será monopólio dos homossexuais, condenando o restante da população a vê-los fazer o que ela não pode fazer, ou ao contrário, será estendida a toda a sociedade humana, independentemente de sexo, identidade de gênero, profissão, idade, posição social, responsabilidades empregatícias, locais de residência e atividade, etc, etc. As duas alternativas são ruins para a sociedade e boas para o grupo militante. No primeiro caso, a convivência de gays e héteros vai inevitavelmente degenerar em conflito constante, acirrando as contradições, como o dizem e o desejam ardentemente os estrategistas revolucionários, além de fornecer aos gaysistas novos e agora mais verossímeis pretextos para queixar-se de perseguição homofóbica. Isso vai necessariamente criar a rejeição e espalhar a homofobia. E daí, o que eles vão fazer? Vão pedir novas leis, nova proteção, mais poder policial e assim por diante. Tudo isso, gente, está calculado há 50 anos. E vocês caem na esparrela de ficar discutindo o homossexualismo, caem que nem os patinhos, é que nem o touro, que você chacoalha um pano vermelho e sai atrás do pano. Porra, pensa um pouco. Novos pretextos para queixar de perseguição homofóbica e clamar pela prisão dos infratores. Imagina o poder que isso vai dar a essa gente. No segundo caso, a erotização geral da conduta pública diluirá rapidamente todo o senso de pudor, de autocontenção, corroendo todas as hierarquias e cadeias de comando em que se assenta a ordem social, a economia e a justiça. A carnavalização da existência cotidiana estará a um passo do estado de revolução permanente. Em ambos os casos, o poder de controle do grupo gaysista sobre a sociedade humana aumenta formidavelmente, na medida em que debilita todas as autoridades concorrentes, seja das famílias, seja dos empresários, seja dos líderes religiosos e assim por diante. Ou seja, o grupo gaysista, e naturalmente os seus aliados, se torna realmente a força dominante, apta a controlar a conduta de todo mundo. Um caso que nesse contexto merece especial atenção é o dos chamados transgêneros. À primeira vista, podem parecer uma exceção ao que ele estava dizendo. Afinal, um travesti ou transexual não mostra sua identidade de gênero pela simples presença física e modo de vestir, sem necessidade de ostentar desejo? Nada disso. Quando uma mulher se veste de mulher, ela está apenas se recobrindo das aparências que correspondem à sua forma anatômica inata. Qualquer sinal a mais que enfatize os seus desejos sensuais será considerado inadequado ou ofensivo no local de trabalho ou no ambiente familiar, quanto mais numa igreja ou numa solenidade oficial. O transgênero, quando se veste de mulher, não está revelando, mas bem ao contrário, encobrindo a sua forma anatômica sob uma camuflagem que não indica outra coisa senão o tipo de desejo, ou se quiserem, de fantasia sexual que o inspira. Ou seja, esse estará exibindo desejo sexual 24 horas por dia. O sujeito aparece vestido de mulher, o que ele está dizendo? Eu sou uma mulher por natureza, anatomicamente? Não. Ele está dizendo, eu me sinto mulher, eu gosto de ser mulher. E eu tenho atração pelo outro sexo, como uma mulher. Então, exatamente, é uma manifestação do desejo.
esse desejo não tem de ser necessariamente homossexual. Isso é importantíssimo. Pode ser bissexual e até estritamente hétero. Há travestis que atingem o cume da excitação sexual quando se sentem mulheres envolvidas numa relação lésbica. Então, significa que este tipo de desejo, qualquer desejo que ele sinta, ele está autorizado, vamos dizer, a manifestá-lo permanentemente. E vocês vão ter que engolir, meu Deus do céu. Então, outra coisa. Você, quando vê o sujeito vestido de mulher, você não sabe, primeiro, se ele realmente se sente mulher. Se ele, ao contrário, tem excitação sexual em vestir-se de mulher, sentindo que é homem. Você não sabe. Agora, se você diz que o camarada é homem, o primeiro pode se sentir ofendido e o segundo não. Como é que você vai saber? Ou seja, você está inteiramente à mercê do que aquele sujeito queira. Ele pode sentir-se ofendido ou não, e a coisa será crime ou não, conforme o que dê na cabeça dele. Você imagina o poder que isso concentra na mão desse grupo militante, gente. Outros sentem-se especialmente excitados entre o contraste da sua forma externa feminina e o sentimento de ter por baixo dela um vigoroso membro viril. Tem muitos que gostam disso. Então, quer dizer, as consequências políticas, jurídicas, sociais, etc., desse negócio são monstruosas. O homossexualismo, dentro disso, é dos males o menor, minha gente. Quer dizer, se você não entende que o movimento gaysista é um componente do movimento revolucionário, e, portanto, ele tem uma abrangência estratégica, ele não se destina somente às suas finalidades nominais. Se você não entende isso, você cai que nem um patinho, você cai na armadilha do pano vermelho, porra, que é o que está acontecendo com católicos, protestantes, etc, etc, etc. Tudo isso é um esquema de poder muitíssimo bem concebido e muitíssimo bem articulado e que vem em associação com outros movimentos revolucionários, porque isso não vai sozinho. Por exemplo, se você sabe que o sujeito é de esquerda, você sabe que ele apoia o movimento gay. Não é isso? E no ponto onde haja absoluta incompatibilidade, como, por exemplo, gaysistas radicais islâmicos, o que eles fazem? Eles não falam disso. Você não vê entre choque. Você não vê a discussão disso aí. Porque não convém. Vai romper a unidade da esquerda. Então, até nesse ponto, a estratégia gaysista está muito bem inserida dentro da estratégia esquerdista total. Agora, se você não quer entender a estratégia gaysista, você quer simplesmente protestar a ismo contra coisas que o desagradam, então vocês são crianças, meu Deus do céu. E lugar de criança certamente não é na política, né? Então estão lá